primeiro, os anjos estão nas nuvens, tá? E tem uma quantidade de luzes. Esse quadro está aqui no MASP. E nós podemos um dia ir lá vê-los. Eu ia falar, eu acho que Tá? já disse. Eu coloquei, principalmente por isso, eu queria colocar o greco, mas eu vi, olha, está no MASP. Tá? Ela também está meio questionadora, nem sim, nem não, né? Mas a questão são essas luzes que nenhum dos outros tem. Mostra no seu celular que o projetor perde. Nossa, olha, perde muita cor. Ó, Beth, olha, as cores. Essas são as cores originais. Talvez seja um pouco menos, porque aí o celular fica mais. Eu acho que não é tão vermelho assim não, eu já fui lá, eu já vi isso daí. E eu não me recordo tão vermelho assim. Mas faz tempo, porque assim, essas obras são restauradas, né? Essas obras, às vezes, são restauradas. Bom, eu eu mesmo sei. estava vendo uma que você compara uma coisa com outra, você não acredita na obra que foi restaurada, que é a mesma. É igual a Capela Sistina, todo mundo pensava que é igual a Capela Sistina. Antes da restauração, sim. todo mundo pensava que Michelangelo não gostava da cor, de repente tem aquelas cores. Se essa posição significa que seja feita a oração, tá nessa posição de Maria, faz sempre assim de lado, né? Aquela cara de tudo que você quer. Pois É é. significado. O significado por que você está me falando isso se eu nunca tive como nenhum homem? Ah, tá. Entendeu? Entendi. Como assim? Tá? Agora é uma representação da arte da natividade, tá? A natividade só começou a aparecer no século III. Antes disso, ela só aparecia nas catacumbas e nos sarcófagos. Você tem, e detalhe, era muito interessante que só aparecia o menino e os dois animais, o burro e o boi. Naquela época nunca aparecia Maria e José, tá? na parte das catacumbas. Esse daí, tá? É uma igreja do século XII, Na Suíça. provavelmente com uma grande influência. Isso daí foi feito numa tela ou uma espécie de tapete ou algum tipo? Hã? Isso daí foi feito numa tela? Não, isso daí é um afresco. Nossa. No teto da igreja de São Martinho, Nossa. na Suíça, tá? Uma coisa bastante interessante que eu quero colocar é que às vezes a natividade é expressa em gruta e às vezes é expressa em estrebaria. Em Lucas e Mateus diz que é na estrebaria, só que tem o Evangelho pseudo Mateus e o Evangelho de Tiago que conta a história completamente diferente. Eu trouxe no próximo eu trago a história desse evangelho, tá? Que tem até um exame ginecológico nele, é muito interessante. Essa daí é um sarcófago e tem os animais, mas não tem Maria e José. Esse é do século IV, tá? Em Milão. Não tem. Todos são sarcófagos pré-ário-paleo-cristã, que foram, na época que os cristãos eram perseguidos, quando representava a natividade, era Cristo, 2 bichos ou mais bichos, mas nenhuma Maria e José, nenhum anjo. Depois foram sendo acrescentados. Depois que foram acrescentados. Detalhe, no início da era cristã, não se comemorava o Natal, comemorava a Epifania, que é a comemoração da visita dos Reis Magos. Como é que é? Epifania é dia que seria 6 de janeiro, que seria a chegada dos Reis Magos. Essa história aí é muito mais interessante, muito mais completa do que aparece lá, tá? Isso daqui é uma natividade inspirada nos evangelhos apócrifos. Eu achei muito interessante porque ela aparece as duas. Como foi a história mais ou menos, tá? Maria, eles desceram
de Nazaré até Belém, era uma distância de mais ou menos 150 quilômetros, e no meio do caminho, mais próximo de Belém, ela começou vai nascer um bebê. Ela veio de burro, ela estava no burro. E aí abriu-se uma Clareira. uma gruta. Encontraram na mesma hora uma gruta escura, e na hora que ela entrou, a gruta se iluminou. José sai correndo, isso era próximo de Belém mesmo, bem próximo, procurando parteiras para ajudar. Quando as parteiras chegaram, ela conseguiu 2 parteiras. E é nesse Evangelho Apócrifo pseudo Mateus que diz que uma chamava Zeleme, a outra chamava Salomé. Quando Zeleme chegou, tá, a criança já tinha nascido, e ela examinou Maria e ela saiu louvando a Deus, dizendo que agora acabei de encontrar uma abençoada de Deus, porque ela teve um filho e continua virgem. Veio a Salomé atrás e falou: eu não acredito nisso. Chegou lá e falou assim: não, eu quero verificar. E Maria permitiu que fizesse o exame ginecológico. E na hora que ela examinou Maria, a mão dela ficou seca. Ficou seca. Naquela época, entre os judeus, era muito comum falar: se eu não estiver falando a verdade, que minha mão direita seque e nunca mais se movimente. Era uma maldição, ou se você não fez isso, ou fez isso, se você fez isso e você está mentindo, que sua mão direita seque e você nunca mais trabalhe com ela. Tá? Então, nesse evangelho, aparece aqui a Zeleme, essa é a Zeleme, essa é a Salomé, essa é a Zeleme está de costa, e a Salomé com a mão meio estranha ali. Tá? Aparece aqui os três anjos, eles estão de vermelho, azul e verde. Azul e verde é o simbolismo na Idade Média de esperança, e de vermelho a caridade. Aparecem 3 pastores, tá? Aqui está escrito: só creio se verificado, por isso que essa Zeleme, e o anjo fala para ela, toque no menino que você vai se curar. E... no chão.